Fala aí, galera, tudo certinho? Então, agora nós vamos estar aqui no Casal Ficcionado fazendo um unboxing diferenciado, tá? Um vídeo diferente para vocês com algumas indicações temáticas. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os livros de aventura e fantasia, ok? Então eu selecionei dois títulos aqui que eu gostei muito, que são minhas leituras mais recentes. Eu vou falar primeiro de A Torre Invisível, um livro da Intrínseca. Só não me pergunta o nome do autor, que eu nem me atrevo a falar, tá? Que é um nome imenso, mas eu vou deixar tudo certinho aqui para vocês. A história desse livro é fantástica, por quê? Ele me surpreendeu bastante por ser um assunto já, de certa forma, um pouco batido, mas muito atualizado, que é a história do rei Arthur. Como assim? Todo mundo conhece a Tábua Redonda, a Excalibur, só que ele foi trazido pra gente numa linguagem muito jovial, muito renovada, justamente para essa nova geração. E posso te dizer com toda certeza que foram fantásticos nessa adaptação. Ficou muito bom mesmo, tá? A história é bem simples, porém, ao mesmo tempo, fascinante. A história conta a vida de um garoto, relativamente um pária dentro da escola, sabe aquele tipo de garoto que sofre bullying, magricela e tal. O nome dele é Arthur, obviamente. Os amigos chamam ele de Art. Ele é adotado por uma família quando ainda é bebê e, apesar de não ter uma ligação sanguínea, ele tem uma irmã, que é a filha desse casal, e ele tem uma ligação muito forte com essa menina. Logo no primeiro capítulo cita essa ligação ao ponto dele conseguir saber aonde ela está simplesmente pensando nela. Então a ligação dos dois chega a ser mística dessa forma, e mais à frente você vai entender por quê. Mas legal. Ele tem um pai, né, que é muito divertido. O pai é uma família super nerd, super geek, o pai é super pra frente. A garota é aquele tipo de menina exemplar, estudiosa, atlética e jogadora de videogame. Ela é campeã de videogame e o garoto também, obviamente, curte muito. Inclusive é aí que começa a história, quando eles estão indo para o campeonato que a garota está para competir. A mãe, ela não faz parte mais da família, ela abandonou pouco tempo depois que o Art foi encontrado na porta de casa de forma misteriosa. Aí na leitura você vai entender o porquê. Então a família é composta só do Art, a Kay, né, que é a irmã, e o pai. Então eles estão indo para outra cidade para ir para esse campeonato. Chegando lá, eles lembram que a garota esqueceu o controle dela, o controle da sorte. Só que nos dias anteriores, o Art conseguiu uma façanha, que foi a de conseguir matar um dragão em um jogo chamado O Outro Mundo. Tá? Nesse jogo, a façanha era tão grande que ele já estava uma semana tentando passar de fase e matar esse chefe. E a irmã indica para ele, por que você não faz o seguinte? Vá no fórum e posta lá como que você matou esse dragão. Você merece, depois de tanto trabalho, você merece um pouco desses méritos. Aí ele pensa bem, ele não é muito de se gabar, mas ele concordou com o que ela disse e postou isso no fórum. Quando ele posta, ele recebe vários comentários e tal, e um deles chama muita atenção. Uma pessoa chamada Amy manda um comentário para ele falando o seguinte, tem um easter egg nesse jogo e se eu fosse você ia lá e veria esse easter egg. Aí ele fica curioso com aquilo, desliga e volta no jogo. Quando ele volta no jogo, ele realmente acha esse easter egg, e esse easter egg tem uma mensagem para ele, dizendo que ele vai ter que procurar uma pessoa na TI. Uma pessoa do TI vai procurá-lo, melhor dizendo. Tá? Então, ele fica com aquilo, mas não esquenta muita cabeça. Ele segue lá pro campeonato que a irmã vai participar. Chegando lá, ela perdeu o controle, esqueceu o controle em casa e ele vai numa loja muito conceituada chamada Torre Invisível para comprar o controle para ela, para encontrar o controle substituto, já que não daria tempo de voltar para casa. Quando ele vai nessa loja, ele encontra um ambiente totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto e com um atendente mais inusitado ainda. Imagina um velhinho, bem velhinho mesmo, com aquela barba longa, só que careca e todo tatuado.
esse cara se apresenta para ele dizendo que é Merlin, isso mesmo, um Merlin, um mago. Aí você para pra pensar, pô, arte, Arthur, mago, Merlin. Bom, o garoto obviamente não acredita na história que ele conta, mas fica intrigado com aquilo. Prometendo entregar o controle, o Merlin fala para ele, ó, se você voltar aqui amanhã para eu poder te provar o que eu estou dizendo, eu te entrego o controle e você dá para sua irmã participar do campeonato, que seria justamente no dia seguinte. Ele realmente volta. E é aí que a história acontece. Porque ele é imerso em um mundo mágico, ele descobre que existem dois mundos paralelos, né? O mundo atual, o mundo dele, e o outro mundo. Então daí que vem o título, As Crônicas do Outro Mundo, A Torre Invisível. E você vai ficar surpreso com a quantidade de coisas místicas e fantásticas que você vai encontrar nesse livro. E o muito legal foi justamente a adaptação para os tempos atuais. Então ela é muito dinâmica, ela traz coisas atualizadas, muita interligação com a internet, com o videogame. Então uma linguagem muito jovem para um assunto já antigo. Então foi uma nova roupagem para uma história já batida. E isso, com certeza, atrai muitos jovens. Então, se você tem um adolescente em casa e quer que ele saiba um pouquinho das histórias, A Torre Invisível é uma excelente pedida. Inclusive, há uma indicação dele feita por Rick Riordan, o autor de Percy Jackson. Então, ele deu o aval para a escrita desse livro, que é maravilhosa. Tá? Indicação perfeita para você que gosta de aventura, gosta de fantasia. Bom, a minha segunda indicação, também de aventura e fantasia, tá? É o segundo livro da série Magistério, A Luva de Cobre. Tá? Temos algumas peculiaridades. Primeiro, esse segundo volume é o primeiro livro que vem pela editora Record. Tá? Ele mudou de editora. O anterior foi pela Novo Século e agora veio pela editora Record. Mas a qualidade continua tão boa quanto, tá? Ou até melhor. Bom, aí entenda como você quiser. Mas eles mantiveram toda a grafia dele, a mesma forma, não mudou, você não vai sentir essa diferença. Não vai ficar dois livros esquisitos assim na sua estante, os dois mantiveram a mesma coisa. A única diferença agora é que está com o selo do selo Júnior, né? Da galera. Então isso também ficou muito legal. A trama dessa vez, como vocês já sabem, nós fizemos um vídeo do primeiro lá no nosso canal, aqui no nosso canal. Então se você não leu o primeiro, cuidado, vai ter alguns spoilers aqui avisando nesse. Nós temos a resenha dele no nosso site, nós temos o vídeo aqui no nosso canal, então dá uma lida primeiro na resenha, dá uma olhada lá no nosso vídeo. Esse aqui, a trama é melhor ainda do que o primeiro. No primeiro, como era um livro de introdução, você tinha que ser apresentado ao ambiente, a parte da magia. Nesse aqui, ele já começa com a ação. No primeiro livro, terminou com duas descobertas. Primeiro, que é o amigo do Cal, é o Makar. Makar é o mago responsável por manipular o caos, um dos elementos mais difíceis. E a outra descoberta bombástica é que o Cal é a reencarnação, por assim dizer, ele divide o corpo com o inimigo da morte. Ou seja, ele é o inimigo da morte. E esse livro passa todo fazendo com que o Cal fique se comparando para saber se ele é ou não mal. E ele luta contra isso porque ele não aceita. Ele não quer ser o mal, ele não quer ser o inimigo responsável pela morte de tantas pessoas, inclusive a mãe dele. Então a todo momento a cada atitude dele, ele fica se policiando para que ele não tenha atos ruins. E a trama fica melhor ainda quando um artefato capaz de extrair o caos das criaturas e de eliminar o Makar é roubado do Magistério. E o principal suspeito é o pai de Cal. Aí você fica naquela, caramba, por quê? O que ele fez? O que ele vai fazer com aquilo? E Cal descobre que o pai dele está envolvido em uma trama para poder extrair do corpo dele o caos, ou seja, para extrair o inimigo da morte de dentro do corpo dele. E agora os amigos, Cal, Aaron, Tamara, Jasper e Devastação, que agora o lobinho está muito maior, está gigantesco. Esse grupo, eles fogem do Magistério atrás desse artefato para poder trazer de volta o Magistério e com isso eliminar qualquer risco
para a vida do macaco, tá? Então assim, a trama é recheada de magia, recheada de cenas de ação, muitos outros elementos. Enquanto no primeiro ele se passava 70% dentro do magistério, eles passam apenas, 20% do livro dentro do magistério, só mesmo a parte de introdução. Todo o restante eles vão para um outro cenário muito maneiro, muito legal, e você tem uma descoberta grandiosíssima no final desse livro. Então assim, surpreendente, te prende do início ao fim. É uma história fascinante, bem aos moldes Percy Jackson. Eu sei que a comparação é inevitável, assim como a comparação com o Harry Potter por conta da magia, mas é muito legal, muita ação mesmo e vale a pena. Então nós temos aqui duas excelentes indicações, uma da Galera Record e outra da Intrínseca. Lembrando que esse aqui serão 5 livros e vale destacar os autores, né? Cassandra Clare e Holly Black. Cassandra Clare da série Cidade dos Ossos e outros livros. Holly Black das Crônicas de Spiderwick. Então não precisa nem dizer mais nada, né? As duas são fantásticas. E a escrita delas, você imagina que é uma pessoa só. Não parece duas escritas distintas. Não é duas escritas distintas, tá? Então assim, fica maravilhoso a forma como as duas se complementam. A escrita delas é muito boa. Esse outro livro, que é Ator Invisível, é uma trilogia trazida pela Intrínseca. Infelizmente, nós não temos ainda notícias de quando vão sair o segundo e o terceiro número, tá? Torço aqui, através desse vídeo, para que vocês comprem bastante e a Intrínseca queira trazer o quanto antes. Eu, inclusive, procurei por eles e não achei ainda, mas já são 3 livros, não tem tradução ainda aqui no Brasil, mas você consegue encontrá-los em inglês. Na Amazon dá para você comprar, tá? Vale muito a pena. Uma literatura assim que renovou a existência do Rei Arthur. Então vale pra caramba. 2 indicações de aventura e fantasia. Em breve eu volto aí com mais indicações para vocês, temos terror e várias outras coisas, tá certo? Os 2 livros têm resenha no nosso site www.casalaficcionado.com.br, tá? Então acompanhe todo o nosso trabalho, dá um curtir aí, compartilhe esse vídeo se você tem um adolescente em casa ou se você é adulto como eu e gosta de literatura fantástica, gosta de infanto-juvenil, essas são 2 expedidas maravilhosas. E em breve eu vou trazer mais coisas para vocês, tá certo? Então, um grande beijo, espalhe a palavra, pessoal. Tchau, tchau!